Em destaque no Panorama CBN, dados de segurados do INSS vazam após falha de segurança. STF começa a julgar flexibilização de pontos da lei da ficha limpa. Receita abre consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda, que é o maior da história. Um novo protocolo vai rastrear e detectar câncer coloretal. Estados Unidos tem novo presidente do Banco Central. Hoje é sexta-feira, 22 de maio de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando que a Polícia Federal investiga as causas da falha que provocou o vazamento de dados sigilosos de mais de 1,5 milhão de segurados na plataforma Meu INSS. A falha já foi comunicada à Agência Nacional de Proteção de Dados, mas técnicos alertam que o total de afetados pode passar de 2 milhões de brasileiros. A brecha era tão primária que tutoriais ensinando o truque circulavam nas redes sociais. Criminosos usavam robôs para testar milhares de CPFs de uma vez. Ao simular um pedido de aposentadoria, o sistema exibia dados sensíveis do cidadão, como o nome completo, data de nascimento e o histórico detalhado de empregos, com datas de entrada e saída. Bom, o INSS minimizou o caso e alegou que 97% dos dados expostos pertencem a pessoas falecidas. Mesmo assim, de qualquer forma, 50 mil brasileiros vivos tiveram a vida exposta. Agora eu te conto que uma pesquisa Datafolha divulgada hoje mostra que o novo programa Desenrola 2 ganhou a simpatia dos brasileiros e superou a própria popularidade do presidente Lula. Segundo o levantamento, 82% dos endividados acreditam que a iniciativa vai trazer impactos positivos para a economia do país. E 68% esperam se beneficiar pessoalmente. O otimismo com o bolso supera de longe a aprovação do governo entre os devedores, que hoje está em 31%. Esse programa de renegociação de dívidas, que foi lançado há pouco mais de 2 semanas, já movimentou 10 bilhões de reais em débitos bancários. Lembrando que são oferecidos descontos de até 90% e os juros ficam limitados a 1,99% ao mês. O pacote de bondades ganha um novo reforço na próxima segunda-feira, com a liberação do uso do FGTS para abater as dívidas. O trabalhador vai poder sacar até 20% do saldo do fundo ou até R$1.000 para quitar parcial ou integralmente os débitos renegociados. E hoje o Datafolha vai divulgar uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial. E dessa vez vai ser possível avaliar o impacto das relações de Flávio Bolsonaro com o banqueiro Daniel Worcaro na campanha do senador. O Instituto vai incluir Michele Bolsonaro na rodada para avaliar como que a ex-primeira-dama se sairia no lugar do filho do ex-presidente. E para tentar estancar o desgaste das revelações e mudar a agenda, Flávio Bolsonaro deve embarcar na próxima segunda-feira para os Estados Unidos. Vai respirar novos aires. E o objetivo é tentar uma foto de apoio político com o presidente Donald Trump. O encontro estaria sendo articulado pelo secretário de Estado americano Marco Rubio. E um dia após trocar o marqueteiro de pré-campanha, Flávio partiu para o ataque no Congresso e cobrou em plenário a instalação de uma CPI para investigar o caso Master. Eu quero Daniel Worcaro e Augusto Lima sentado naquela CPMI, falando qual é a relação que eles tinham com o Flávio Bolsonaro e também qual a relação que eles tinham com o Lula, qual a relação que eles tinham com Alexandre de Moraes, porque eu não tenho nada a temer, eu não tenho nada a esconder. Estou desafiando aqui a esquerda brasileira. Vocês têm medo dessa CPMI, nenhum de vocês assinou. Eu assinei todas, porque não tenho nada a esconder. Só que registros internos do Senado desmentem o senador Flávio Bolsonaro. Ao contrário do que ele disse no discurso, ele deixou de assinar, sim, 3 dos 5 requerimentos disponíveis de CPI do Master. Bom, o vice-líder do governo na Câmara, Lindbergh Farias, cobrou explicações e defende a abertura da CPI para investigar o Master. Doutor Ulisses tinha uma frase que dizia
Sua Excelência, o fato. Não há jeito. Não tem jeito de não instalarmos essa CPMI. Eu falo aqui como vice-líder do governo. Nós não estamos fazendo um jogo de cena. A situação toda é muito grave. Porque não foi qualquer coisa, presidente Davi Alcolumbre. Mentira atrás de mentira. Apesar da pressão da oposição e de governistas, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se recusou a ler o requerimento da criação da CPI do Master. Em resposta à questão de ordem levantada por vários parlamentares na sessão do Congresso de hoje, as matérias do expediente serão objeto da leitura a juízo do presidente. Além disso, requerimentos de leituras de matérias devem ser objeto de despacho da presidência. Portanto, o momento da leitura é um ato discricionário da presidência da mesa do Congresso Nacional. Bom, e hoje a jornalista Malu Gaspar, do Globo e da CBN, está contando que o dono da casa de quase 4 milhões de reais no Texas, adquirida por meio de um fundo trust administrado pelo advogado de Eduardo Bolsonaro, é o policial militar André Porciúncula. E ele declarou ao Tribunal Superior Eleitoral um patrimônio de apenas R$164 mil nas eleições de 2024, quando concorreu a vereador de Salvador pelo PL. Como revelou a Folha de São Paulo no último sábado, essa casa aí, de quase 4 milhões, foi adquirida em fevereiro passado pelo Mercury Legacy Trust, fundo administrado por Paulo Calixto, advogado de imigração de Eduardo. Ele também administra o fundo Heaven Gate, que recebeu parte dos 61 milhões de reais injetados pelo dono do Master para a produção do longa sobre a trajetória de Jair Bolsonaro. Vamos continuar acompanhando, os desdobramentos dessa história. E ainda tem outra. Nos bastidores, o novo núcleo de comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro está defendendo a antecipação do lançamento de Dark Horse. Esse filme está previsto para ir aos cinemas em setembro, mês anterior às eleições. A avaliação da equipe do presidenciável é que a estreia próxima ao pleito poderia trazer ao centro da disputa essa crise aí envolvendo Flávio e Daniel Vorcaro, Segundo fontes do jornal Globo, auxiliares de Flávio discutem, então, antecipar o lançamento para julho. Sobre Daniel Vorcaro, a defesa do banqueiro pediu ao STF a transferência dele da Superintendência da Polícia Federal para Papudinha. O pedido foi feito após a Polícia Federal rejeitar, em definitivo, a proposta de delação premiada. Os advogados alegam que as condições da cela em que ele está não são adequadas. E o STF também vai analisar um pedido da Polícia Federal para que Vorcaro volte para o Presídio Federal em Brasília, onde estava antes de ser transferido para a Superintendência. Agora, sobre a delação, a Procuradoria-Geral da República continua negociando os termos dela, mesmo após a Polícia Federal rejeitar a proposta apresentada pela defesa de Daniel Vorcaro. E mais de 2 bilhões de reais pertencentes a clientes do falido Banco Master continuam parados e esquecidos no Fundo Garantidor de Créditos. A instituição financeira, lembrando, sofreu liquidação pelo Banco Central há 6 meses, pela profunda crise de falta de dinheiro e fraudes, Até agora, o fundo já pagou cerca de 40 bilhões de reais para quase 1 milhão de credores, mas cerca de 5 milhões ainda não foram sacar os recursos a que têm direito. Lembrando também, a garantia cobre o investidor que tinha aplicações de até 250 mil reais, incluindo quem usava a conta digital do Eubank, que pertencia ao mesmo grupo econômico do Master. Outro assunto importante, ainda repercute hoje a decisão do Congresso Nacional de derrubar vetos do presidente Lula e afrouxar as regras para repasse de dinheiro público a estados e municípios durante o período eleitoral. A partir de agora, o governo federal está autorizado a repassar bens, dinheiro e benefícios a unidades da federação e a cidades em pleno período de campanha. Muito esquisito, Porque a lei eleitoral proíbe esse tipo de bondade nos 3 meses anteriores à votação. O presidente Lula tinha até vetado o dispositivo por considerar que o item é inconstitucional e abre brecha para o uso da máquina pública em benefício de candidatos. Só que a mudança atendeu a uma forte pressão de prefeitos que estavam em Brasília essa semana.
A deputada Bia Kicis, do PL, alegou que a flexibilização vai salvar obras e serviços essenciais nas pequenas cidades. O governo quer deixar os municípios à míngua, veta mais uma vez, como já fez em 2024, em 2025, esses mesmos artigos da LDO, para impedir o escoamento da produção, para impedir que aquelas pessoas que moram nos rincões mais distantes do nosso país, as pessoas mais simples, pobres, vulneráveis, miseráveis, não tenham acesso à produção, vivam à míngua. Os deputados e senadores também restabeleceram um trecho que permite o envio de recursos federais e emendas para municípios endividados e inadimplentes, desde que tenham até 65 mil habitantes. Bom, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não anda muito bem com o governo e atuou para a derrubada dos vetos de Lula, justificou a mudança. Cerca de 90% dos municípios brasileiros, exatamente 92%, possuem menos de 165 mil habitantes. Também é do conhecimento de Vossas Excelências e de todos que o atual quadro de desafios orçamentários e fiscais que as prefeituras por todo o país têm enfrentado para implementar políticas públicas e, por isso, neste cenário, esta sessão congressual, com esta pauta previamente estabelecida, esta deliberação é de extrema importância para que os pequenos municípios brasileiros possam ter acesso aos convênios. Na prática, prefeitos alinhados a deputados federais vão poder usar a máquina pública e a liberação de emendas na reta final da campanha. E isso desequilibra o jogo contra candidatos que não têm o apoio das prefeituras, não é mesmo? Pois é. Na TV Globo, a diretora executiva da Transparência Brasil, Juliana Sakai, explicou que a LDO é temporária e não poderia alterar legislações permanentes, como a lei eleitoral e a lei de responsabilidade fiscal. A lei eleitoral, inclusive, ela garante que as regras da lei eleitoral devem ser aprovadas um ano antes, né, para justamente evitar esse tipo de manobra. Mas não parece que o Congresso está se importando muito com isso. E ela também agride a lei de responsabilidade fiscal, que proíbe que municípios recebam recursos, transferências da União, mesmo se estiverem endividados, porque isso representa um risco fiscal. Agora, o presidente Lula tem 48 horas para promulgar a decisão do Congresso. E se o Planalto não se manifestar, aí caberá ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, chancelar a nova lei. O STF hoje inicia o julgamento para decidir a constitucionalidade das regras aprovadas pelo Congresso que flexibilizam pontos da lei da ficha limpa. A Corte também decide se as novas normas podem ser aplicadas nas eleições desse ano. Atualmente, o período de 8 anos de afastamento das urnas começa a ser contado só após o cumprimento total da pena. E caso o texto passe, o prazo de inelegibilidade passa a ser contado a partir da condenação pelo órgão colegiado ou da data da renúncia ao mandato. Quer dizer, essa pessoa que foi condenada na lei da ficha limpa vai ter mais tempo para exercer o cargo, né? E é bem esquisito isso também. Bom, vamos acompanhar os próximos passos agora nesse julgamento no STF. Agora vamos de economia. Para você saber que a Receita Federal abre hoje às 10 da manhã a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda de 2026. E tem muita gente esperando por esse dinheiro, hein? É o maior lote da história pago pelo fisco, com um total de 16 bilhões de reais. Segundo a Receita, o montante vai beneficiar mais de 8 milhões e 700 mil contribuintes. O dinheiro vai cair na conta na próxima sexta-feira, dia 29, mesma data em que termina o prazo para a entrega das declarações desse ano. A grande maioria dos recursos desse primeiro lote, mais de 8 bilhões, vai para os grupos prioritários, como idosos, professores e pessoas com deficiência. O lote inclui também quase 5 milhões de contribuintes que não são proprietários por lei, mas entregaram o documento usando aquela declaração pré-preenchida e escolheram receber a restituição por Pix. De acordo com o balanço mais recente da Receita, mais de 18 milhões de contribuintes ainda não entregaram a declaração do imposto de renda.
Quase 26 milhões de pessoas, ou 60% do total previsto, já enviaram o documento. O prazo final, sem multa, lembrando, termina na próxima sexta-feira, dia 29, às 11h59 da noite. E mais de 9 milhões e 400 mil microempreendedores individuais, os MEIs, ainda não entregaram a declaração anual do Simples Nacional à Receita. Dos 16 milhões de registros ativos no país, apenas 7 milhões entregaram a documentação. Isso equivale a 43% do total. Lembrando também que o envio é obrigatório e deve ser feito até o dia 31 no portal do empreendedor. Mesmo quem não teve faturamento em 2025 precisa preencher a declaração. O não envio pode gerar multas e até o cancelamento do CNPJ. Vamos mudar de assunto agora? Para eu contar para você que a influenciadora digital Deolane Bezerra deve ser transferida hoje para a penitenciária de Tupi Paulista, no interior de São Paulo. A advogada passou a primeira noite na penitenciária feminina de Santana, na zona norte da capital. Deolane foi presa pela Polícia Civil e pelo Ministério Público de São Paulo ontem em um condomínio de luxo em Alphaville. Ela é acusada de integrar um esquema bilionário de lavagem de dinheiro para a cúpula do PCC, incluindo o chefe da facção, Marcos Camacho, o Marcola. A Operação Vernix, que resultou na prisão de Deolane, é o desdobramento de uma investigação minuciosa que durou 7 anos. E tudo começou no seguinte: em 2019, agentes penais encontraram uma série de bilhetes manuscritos escondidos no esgoto da penitenciária de Presidente Venceslau, no interior paulista. As mensagens revelaram que, mesmo presos, Marcola e o irmão dele, Alejandro, usavam familiares e uma empresa de transporte de fachada, detalhe, colada ao presídio, para escoar o dinheiro do tráfico de drogas direto para o sistema financeiro formal. O promotor de justiça, Lincoln Gaquia, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, falou sobre o envolvimento da influenciadora Deolane com a facção criminosa e a família de Marcola. Quando apreendemos os documentos e celulares, durante essa operação da transportadora que se chamava Lado a Lado, porque era um imóvel, um pátio localizado praticamente ao lado da Penitenciária 2 de Venceslau, no celular desse proprietário laranja, a gente encontrou conversas que indicavam o envio de dinheiro da transportadora para a família do Alejandro, do irmão do Marcola, inclusive a parte do Marcola sendo mandada também para a família do Alejandro, e aí nessa transação também surgiu as contas da Deolane Bezerra, que era uma pessoa muito próxima da família do Alejandro Herbas Camacho, do irmão do Marcola. A influenciadora tem 20 milhões de seguidores nas redes sociais e controla 35 empresas de fachada em Martinópolis, em São Paulo. É incrível, né? Mesmo que você não siga, pode ter certeza que alguém perto de você segue essa mulher. E a Justiça determinou o bloqueio recorde de 357 milhões de reais das contas dos investigados, incluindo 27 milhões apenas de Deolane Bezerra. Os investigadores rastrearam quase 2 milhões de reais em depósitos fracionados nas contas dela, enviados pela transportadora do PCC e até por um banco fantasma na Bahia. A polícia também descobriu que o dono da instituição financeira é um laranja, que sobrevive com um salário mínimo por mês. O Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira, disse que as empresas e a alta exposição da influenciadora eram usadas para dar uma fachada de legalidade ao dinheiro do crime. Nós entendemos ao longo da investigação que a Deolane, até pelo poder econômico que ela adquiriu ao longo do tempo e pela sua influência, ela funcione como uma espécie de caixa do crime organizado. Então, o crime organizado deposita esses valores nessa pessoa, figura pública, que esse dinheiro acaba se misturando com o dinheiro de outras atividades e quando precisa desses recursos, esses recursos retornam para o crime organizado. E pensar que os seguidores acabam ajudando a alimentar essa farsa, né? Além das contas bancárias congeladas, a polícia sequestrou uma frota de carros importados de Deolane, avaliada em sabe quanto? Mais de 8 milhões de reais.
Entre os veículos confiscados na mansão estão modelos raríssimos no Brasil, como um Cadillac Escalade, avaliado em R$2,5 milhões, e também uma Mercedes-Benz AMG G63. Gente, não sei nem que carro é esse, que pode passar dos R$4 milhões. Bom, nas redes sociais, a irmã de Deolane, advogada, Daniela Bezerra, disse que as acusações são baseadas em narrativas falsas e que a influenciadora é vítima de perseguição policial. Vamos falar de saúde agora. Importante, hein? O Ministério da Saúde anunciou a implementação de um novo protocolo para rastreamento e detecção precoce do câncer coloretal no SUS. A principal novidade é a adoção do teste imunoquímico fecal, como exame de referência para homens e mulheres assintomáticos entre 50 e 75 anos. Esse exame é menos invasivo, possui uma taxa de assertividade entre 85% e 92% e não exige restrições alimentares. O teste detecta pequenos sangramentos nas fezes, muitas vezes invisíveis a olho nu. É o que diz o presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Olival de Oliveira Júnior. Ele está acompanhando essa novidade. E o exame também contribui para a redução da realização da colonoscopia. O câncer de intestino, lembrando, é o segundo tipo mais incidente aqui no Brasil. Agora o noticiário internacional. O economista Kevin Warsh assume hoje a presidência do Banco Central dos Estados Unidos. Ele foi indicado pelo presidente Donald Trump. Warsh é ex-diretor do Fed e substitui Jerome Powell, cujo mandato terminou no último dia 15. Powell foi alvo de críticas de Trump, que defende cortes mais rápidos nos juros para impulsionar a economia. Kevin Warsh é visto como favorável a juros baixos e defende a redução do papel do Fed na economia dos Estados Unidos. Um recurso da ex-deputada Carla Zambelli deve ser analisado hoje pela Corte Suprema de Cassação da Itália, que é a última instância da justiça do país. Nessa semana, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, mandou o Ministério da Justiça e o Itamaraty adotarem as providências necessárias para efetivar a extradição da Carla Zambelli. No despacho, o magistrado informou que todas as garantias exigidas pelas autoridades italianas já foram formalizadas para que ela possa cumprir a pena aqui, no sistema prisional brasileiro. Vale rememorar que a ex-deputada fugiu do Brasil em junho do ano passado, para escapar da pena de 10 anos de prisão referente à invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça e à emissão de um mandado falso de prisão contra Alexandre de Moraes. Quando já estava na Europa, ela foi condenada a mais 5 anos por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal. Agora o futebol. O Corinthians empatou em 1-1 com o Peñarol em Montevidéu e garantiu a liderança do Grupo E da Libertadores com uma rodada de antecedência. O time paulista já havia assegurado a classificação para as oitavas de final na rodada anterior. E uma outra informação importante. A Conmebol confirmou a atribuição da vitória por 3-0 ao Flamengo sobre o Independiente Medellín pela Copa Libertadores. Essa partida que foi suspensa no dia 7 por causa daquele tumulto na arquibancada. E pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro bateu o Cienciano do Peru por 2-0 em Belo Horizonte e agora depende só de si para avançar na competição. Na última rodada, o Galo precisa da vitória sobre o venezuelano Puerto Cabello em casa para garantir a vaga direta às oitavas de final. E uma informação um tanto quanto curiosa sobre a Copa do Mundo. Nesse ano, o Mundial tem os ingressos mais caros da história da competição. Sabia dessa? Pois é, pela primeira vez, a FIFA adotou o sistema dinâmico na venda de ingressos. Quanto maior a demanda, maior o preço do ingresso. Jogos entre seleções consagradas mais que dobraram de preço. Um exemplo é a partida entre Espanha e Uruguai, que teve ingressos indo do equivalente a R$600 para mais de R$1.500. Vamos nesse climinha de trilha sonora para o nosso sextou musical, Laerte Afonso?
Eu e o nosso DJ selecionamos alguns pedidos. E tem pedido chegando direto para ele, pro Instagram do Lalá. Por exemplo, a Natália Steger, que aqui lembrou pro Sextou Musical, toca Zé Ninguém, do Biquíni Cavadão. Quem foi que disse que Deus é brasileiro, que existe ordem e progresso, enquanto a zona continua no verso? Quem foi que disse que a justiça nada mais não falha, que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar? Tem também pedido chegando aqui pro meu Instagram, biancasantos.bia, do Gustavo de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Beijo, Gustavo. Ele manda um abraço pro pai, Flávio Henrique, panolover de carteirinha como ele, diz que eles não perdem nenhum programa, e eu agradeço muito. E pede, sabe quem? Naldo Beni. Ele diz que tem muita mentira no noticiário nos últimos tempos. E lembra, esse aí que é o maior contador de histórias deste país. Pra mim tanto faz, eu já tô cheio. Canta aí! Pois cada vez eu quero. Grande Naldo. Lá pela caixinha de comentários do Spotify, selecionei a mensagem do Rezende. Ele disse que são tantas tretas nessa semana que não tem jeito. Tem que tocar Reunião de Bacanas, de Originais do Samba. Não é o Rezende, não. É a Ana Rezende, que ouve o Panorama diariamente, direto de Pitanga, Paraná. Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica Valeu, Ana. Um beijão, hein? Pra fechar, tem a mensagem da Joane Macário Santos, que diz o seguinte: o único Dark Horse que eu conheço é da Katy Perry. Beijo, An. Solta o som, DJ. Vambora então com Katy Perry. Obrigada a todo mundo que participa, tá? E a gente parte pro fim de semana. Eu, nosso DJ Laerte Afonso, o editor Edmilson Fernandes. Não se esqueça do Panorama CBN da Noite com Leandro Gouveia antes de sextar de vez. Um beijo, até segunda. Tchau.